Então, nosso grupo ficou responsável pela história dos fármacos anti-HIV ou antirretrovirais. Nosso grupo é composto por Edinelli, Fernanda, que sou eu, Marcela, Luiz Gustavo e Heloílson. Então, no sumário, a gente elencou os principais pontos a se falar. Então, a história, onde surgiu o vírus HIV, como era visto na época, a fisiopatologia, como é que ele vai atuar no organismo, as classes, a réa e o mecanismo de ação desses fármacos antirretrovirais, o protocolo de uso desses medicamentos e as interações medicamentosas. Para iniciar, na história, o HIV ele se origina de outro vírus, que é o vírus da SIDA, encontrado no sistema imune de chimpanzés e de macacos verde-africanos. A hipótese de como esse vírus saiu do macaco e conseguiu infectar o ser humano é a hipótese da zoofilia, ou seja, uma pessoa cometeu um ato sexual com um macaco, se infectou e a partir daí infectou outras pessoas. O HIV é o agente etiológico da síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, da AIDS, que foi reconhecida em 1981 nos Estados Unidos como a peste gay. Ou seja, é um vírus que tem muito preconceito, que foi muito associado a homossexuais e no ano de 2020, nesse ano atual, no dia 8 de maio de 2020, a lei que proibia a doação de sangue de homossexuais, ela é derrubada pelo STF. Então, até os dias atuais, tinha uma restrição com relação a homossexuais doarem sangue. A identificação do HIV como agente causador da SIDA se dá em 1984 por Mantanguier Gallo e Jay Levy. A AIDS é caracterizada pelo aparecimento de infecções oportunistas, ou do sarcoma de Kapoor, por exemplo. O que quer dizer infecções oportunistas? São infecções que não causariam necessariamente uma doença, uma infecção no imunocompetente, mas que ela acaba causando nesse paciente com HIV porque ele é imunocomprometido, ou seja, pode ser infecções fúngicas, como a candidíase oral e outras. Posteriormente, em 1981, constata-se que a imunodeficiência era consequência da diminuição dos linfócitos TCD4 a partir da replicação do HIV. Então, é muito importante entender a replicação desse vírus, porque é justamente na replicação do vírus que atuam os antirretrovirais, que começaram a se pensar esses fármacos na replicação do vírus. Os primeiros medicamentos antirretrovirais surgem em 1980. Então, em 1985, surgiu a AZT, que é a zidovudina, que ela inibe a replicação do HIV. Ela foi sintetizada por Jeremy Hort e Wayne State, e como eu já falei, a partir desse conhecimento da replicação, do mecanismo de replicação, que foram surgindo os antirretrovirais. Então, o HIV é um vírus redondinho, é um vírus composto por glicoproteínas. Os retrovírus, eles têm um material genético de RNA, com o HIV não é diferente, e ele tem a transcriptase reversa, que é uma enzima muito importante na conversão do RNA para DNA e, consequentemente, na incorporação dele na célula humana. Então, a transcriptase reversa é um alvo dos antirretrovirais. Então, a replicação do vírus acontece quando o vírus ele se liga, ele se funde à membrana do linfócito TCD4 e ele libera o seu material genético ali. Então, ele liberou o RNA, a enzima transcriptase reversa atua, convertendo esse RNA em DNA viral, e aí a gente tem a ação da integrase, que vai incorporar o DNA viral ao DNA da célula, das proteases, que vai ter a formação das proteínas virais, e a partir daí a gente tem a formação do novo vírus, e a gente tem a liberação desse novo vírus no organismo. Então é importante lembrar dessa parte da entrada do vírus, dessa fusão dele, da transcriptase reversa, da integrase e das proteases, porque são os locais que a gente vai ter a atuação dos antirretrovirais. E aí, em relação à fisiopatologia, fazendo um resuminho, a gente viu que o HIV é a sigla da imunodeficiência humana, que é caracterizada por imunodeficiência humana justamente porque ataca o sistema imunológico. Mas como é que ela ataca o sistema imunológico? Ela ataca atingindo os linfócitos TCD4. É importante a gente saber que ter o HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Uma pessoa pode ser portadora de HIV, ela pode infectar outras pessoas, mas ela pode não desenvolver sintomas, ela pode não desenvolver a síndrome da imunodeficiência, ela pode não desenvolver a AIDS. O HIV, a gente já falou que é um retrovírus, e a classificação dele é na subfamília do Lentiviridae. Agora falaremos sobre a relação estrutura-atividade e mecanismo de ação de algumas classes de fármacos antirretrovirais. Como a enzima transcriptase reversa exclusiva do HIV, ela serve como um alvo de droga ideal para o tratamento de fármacos antirretrovirais.
Começando com os inibidores de transcriptase reversa não análoga aos nucleosídeos, temos que essa classe de fármaco não se liga ao sítio ativo da transcriptase reversa, no qual aqui temos uma imagem de uma molécula de DNA recém-sintetizada a partir do RNA do vírus, no qual está sendo adicionado um nucleosídeo de DNA a partir do modo de RNA pela transcriptase reversa ao sítio ativo. Os inibidores da transcriptase reversa não análogas aos nucleosídeos, eles não podem entrar nesse sítio ativo, porém sua intervenção está relacionada quando eles estão ligados, sim, em outro sítio alostérico, e quando isso ocorre, ele fecha o sítio ativo, promovendo uma alteração na conformação do sítio catalítico, e dessa forma não poderá haver ligação dos nucleosídeos à nova fita de RNA do vírus, impedindo assim a replicação do vírus. Um exemplo de fármaco dessa classe temos a nevirapina, que é de primeira geração. A nevirapina foi desenvolvida a partir de um composto de chumbo descoberto através de um programa de triagem aleatória e tem a conformação rígida semelhante à de uma borboleta, que faz quiral. Uma asa dela interage através de hidrofóbicos e interações de Van der Waals com resíduos aromáticos no local de ligação. Enquanto isso, a outra asa interage com os alifáticos residuais. Outro exemplo de fármacos temos o efavirenz, que é de segunda geração. Essa classe de fármacos de segunda geração, eles foram desenvolvidos especificamente para encontrar agentes ativos contra variantes resistentes ao tratamento dos inibidores de transcriptase reversa análogos aos nucleosídeos, que eu vou falar posteriormente. O efavirenz é uma estrutura de benzosaxizona que possui uma atividade contra muitas variantes mutantes. Agora vamos falar sobre os inibidores da transcriptase reversa análogos aos nucleosídeos. Temos que essa classe de fármacos está relacionada diretamente à ligação do nucleosídeo ao sítio ativo, no qual temos o análogo do nucleosídeo ligando a transcriptase reversa, impedindo, de certa forma competindo com o nucleosídeo natural para a incorporação do DNA, e assim a síntese de DNA é bloqueada. Temos aqui um exemplo de fármaco, a zidovudina, que é um análogo da desoxitimidina, em que o grupo 3' hidroxila foi substituído por um grupo azida. Temos também que essa molécula passa por alguns processos de fosforilações até ser transformado em um trifosfato de adenosina, em que se liga à transcriptase reversa, inibindo sua ação, ou ela se liga à fita de DNA, impedindo assim o alongamento dessa cadeia de DNA viral e assim a replicação viral. Inibidores da protease. São medicamentos que atuam na enzima da protease, bloqueando a sua ação e impedindo a produção de novas cópias de células infectadas com HIV. Aqui são alguns dos fármacos dessa classe e todos têm em comum ligações peptídicas. Azacitidina, ritonavir e entre outros. A enzima da protease. Nesta estrutura, como você pode ver nessa imagem, ela apresenta na parte de cima duas asas e na parte de baixo um sítio ativo, aonde está o aspartato e aonde o substrato vai se ligar. Com isso, vai ocorrer, na imagem ao lado, vai ocorrer uma série de reações, onde a água vai ser ionizada e fazendo com que a carboxila e o hidrogênio se separem, assim tendo como produto final um ácido carboxílico e uma amina. Nessa imagem, a parte azul são ligações peptídicas. É aí que vai ocorrer a substituição biostérica que leva à inibição da enzima da protease. Bom, como vocês podem ver na imagem, essa aqui é a reação da saquinavir. Esse fármaco ele possui cadeias laterais de aminoácidos que se ligam à maioria dos substratos, como o S1, o S2 e o S3, mas que infelizmente esses compostos têm um grande peso molecular e uma alta característica peptídeo, que vai levar a mais propriedade farmacocinética. Também podemos dizer que esses fármacos eles possuem uma baixa disponibilidade oral e uma inibição relativamente muito fraca. Os substratos de ligação. O S1 se liga apenas em anéis, já o S2 se liga em lugares mais apolares, e já o S3 é apolar e se liga em anéis aromáticos.
Inibidores de infusão são medicamentos que vão impedir a entrada do vírus do HIV nas células de defesa do organismo, impedindo também a sua reprodução. Um exemplo disso é o fármaco a infuvestida, como vocês podem ver aqui, que também é conhecido como T20. É um peptídeo sintético constituído por 36 aminoácidos. Como você pode ver na imagem, ele possui uma cadeia muito longa, que vão mimetizar os aminoácidos 127 e 162 presentes na região HR2, como vocês podem ver na imagem, que está presente na glicoproteína de membrana GP41 do envelope viral. O T20 é capaz também de interagir com resíduos da região HR1, como vocês podem ver aqui no esquema, que vai bloquear a mudança conformacional requerida da molécula GP41 para a fusão do envelope lipídico do HIV1 com a membrana celular das células que possuem receptores CD4, aqui está representado, em suas superfícies. Dessa forma, vai impedir a entrada do vírus para o citoplasma da célula-alvo. A integrase é a proteína responsável pela integração do DNA viral ao DNA da célula. Inibidores de integrase, por sua vez, desativam essa proteína, inibindo assim a infecção de novas células. Como a integrase não é encontrada em células humanas, isso promove uma alta especificidade. O raltegravir, o elvitegravir e o dolutegravir são os principais representantes dessa classe, sendo o último deles distribuído gratuitamente pelo SUS. Quanto à relação estrutura-atividade, esses fármacos apresentam um anel aromático com halogênio ligado a ele, aumentando seu caráter apolar, como demonstrado na letra B. Um grupo mais negativo para interagir com dois íons de magnésio carregados positivamente presentes na proteína. O último grupo, o C, pode apresentar diferentes grupos sem muita seletividade. Os inibidores de entrada são os mais recentes fármacos anti-HIV encontrados no mercado. Para que a entrada seja feita, depende da glicoproteína 120 se ligar ao CD4. Esse processo é mediado por receptores CCR5 e ou CXCR4, permitindo assim o contato da glicoproteína 41 se acoplando à célula. Teoricamente, todas as moléculas podem parar a integração, mas até então, só o bloqueador CCR5 Maraviroc foi liberado pelo FDA. Essa é uma representação genérica de como seria um bloqueador CCR5. Os grupos C e D, aceitadores de hidrogênio, e os grupos A, B e E são hidrófobos, sendo que o B geralmente apresenta um grupo básico. Em relação à terapia antirretroviral inicial para adultos, ela deve preferencialmente ser feita entre 2 e 72 horas após a exposição, visto que quanto mais demorada, menor sua eficácia. E ela deve sempre incluir a combinação de 3 antirretrovirais, sendo 2 deles inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos, que no caso da terapia preferencial inicial é uma associação do tenofovir com a lamivudina, posologia 300 mg por 300 mg, associados a uma outra classe de antirretrovirais, que na terapia preferencial é o inibidor de integrase, o dolutegravir, 50 mg, e a associação desses medicamentos deve ser utilizada uma vez ao dia. No caso de pacientes com tratamento profilático, o uso desses medicamentos deve ser feito por 28 dias consecutivos. Já em pacientes com HIV estabelecido, deve ser feito de forma contínua por todos os dias de sua vida. No caso de gestantes, o dolutegravir deve ser substituído para o raltegravir, visto que crianças geradas por gestantes que anteriormente estavam utilizando o dolutegravir nasceram com defeitos no tubo neural. Já no caso de pacientes que têm co-infecção de tuberculose e HIV, porém sem critérios de gravidade, o dolutegravir deve ser substituído pelo efavirenz. Já se o paciente tem critérios de gravidade, ou seja, tem mais de uma doença imunoportunista, ou está com uma doença grave e internação hospitalar, o dolutegravir deve ser substituído pelo raltegravir. Em relação à terapia antirretroviral inicial para recém-nascidos e crianças, a profilaxia deve ser iniciada nas primeiras horas de vida. No caso de recém-nascidos de 0 a 14 dias, o tratamento inicial deve ser feito com azidovudina e, caso necessário, associá-la à nevirapina. Em crianças de 14 dias a 2 anos, deve ser utilizada uma associação da azidovudina, lamivudina e lopinavir potencializada por ritonavir. No caso de crianças de 2 anos a 12 anos, deve ser utilizada uma associação da azidovudina, lamivudina e raltegravir. As interações medicamentosas são, em sua maioria, relacionadas aos inibidores de proteases, como, por exemplo, a associação de inibidores de protease com cetoconazol, que causa o risco de maior toxicidade, a associação de inibidores de protease com rifampicina, que causa redução dos níveis dos inibidores da protease em aproximadamente 75%,
A associação dos inibidores de protease com simvastatina ou lovastatina causou um aumento significativo dos níveis séricos das estatinas. Há também a interação medicamentosa do dolutegravir com os antiepiléticos, causando queda acentuada da concentração do dolutegravir, diminuindo a sua eficácia. Obrigado pela atenção.